Dezembro de 2024. Eu quero cumprimentar todo o pessoal nas redes sociais com uma forte mensagem. O poder de algo é de estremecer e abalar as nações. Hoje esse poder se encontra à minha disposição, porém eu tenho que obedecer regras e cumprir as regras, porque ninguém é capaz de receber uma enxurrada de conhecimentos sem uma preparação. E algo não pega ninguém preparado para a sua obra. Ele pega a pessoa do zero para preparar, para depois ingressar no trabalho a se fazer. Como sou aprendiz de algo, eu vou com carinho e com respeito a todos vocês, meus seguidores, no Brasil e nos demais países fora do Brasil. Eu quero dizer de antemão que essa obra atingirá o mundo inteiro, como também abalará toda a sociedade mundial. As informações que eu vou trazer nessa live é algo jamais dito nessas gerações agora, tá? Pois esconderam a verdade há mais de 2000 anos, e o que eles esconderam foi passado para mim. Essa semana eu fiquei impactado, inclusive estou impactado, impressionado, como Satanás conseguiu ludibriar e enganar o povo de tal forma, o povo ficar perdido, embaraçado, enrolado, né, sem saber da verdade. Mas vamos lá? Nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 10. Sabemos que o nome verdadeiro é Dayanul. Ul é o título do Supremo. Estou tendo um problema aqui. É assim mesmo, porque está na claridade. Ela vai e volta? É assim mesmo. Tá, então está tudo ok. Vamos lá. De que se trata, na verdade? Eu vou com calma aqui, que são uma série de informações. É aquela coisa, a informação ela é tão sincera e tão profunda e tão impactante que eu vou ter que desenhar, colorir para vocês entenderem. Tá? Veja bem, vamos com calma aqui. Colocaram na Bíblia que quando... Eu vou falar aqui de cor, está tudo anotado aqui, capítulos, versículos, tudo, mas para não tomar muito tempo, para não ficar muito extensa a live, eu vou citar uma série de coisas aqui de cor. Agora, se alguém me cobrar, eu vou mostrar na Bíblia, que eu jamais vou falar o que eu não sei. É sem lógica, né? Então, vamos lá. Colocaram na Bíblia, veja bem, vamos aqui. No passado, distante, até o Messias, era ensinado que os homens e as mulheres, a população, não tinha acesso a algo. Veja bem, observa que quando o povo saiu do Egito, colocaram na Bíblia que o povo foram para o deserto e lá colocaram na Bíblia que Moisés falava com Ialro, Ialro atendia a Moisés e que Moisés passava o que Ialro passava a ele ao povo.
o povo não tinha acesso a Yahweh. Na verdade, eles inverteram o quadro. Ali era Yahushua, era a minha pessoa. Tá. Observa que os bacharelados em teologia, eles afirmam que o nome de Josué não é Josué, porque lá não existia J, é Yahushua. Só que aí os tradutores da Bíblia, os fazedores da Bíblia, colocou Moisés no lugar de Yahushua, dentro nas escritas. Mas, na verdade, o personagem que subia, que eles colocam que subia ao monte e falava com Yahweh, era Yahushua e não Moisés. Moisés, que é Mehushua, que eles também trocaram o nome, tá? Ele colaborou na obra daquele templo. Tá? Ele ajudou na obra, mas ele, na verdade, ele era o ajudante de Yahushua. Aí eles inverteram e colocam aí que Moisés era sucessor, que Josué era sucessor de Moisés, é o contrário. Moisés era sucessor de Josué, no caso, ou seja, Mehushua, que é Moisés, era sucessor de Yahushua. Mas quem tirou o povo do Egito foi Yahushua, que é a minha pessoa hoje. Tá, vamos lá. E a história vai se repetir. Quem vai tirar o povo desse caos mundial que Rassatã causou vai ser a minha pessoa. Repete a história. Tá, então vamos lá. Observa que eu já disse que a Bíblia é um livro feito pela Igreja Católica Apostólica Romana que matava, queimava e enforcava os profetas. Tá. Será que alguém que mata, queima e enforca os profetas vai dar ensinamento para salvar a família dos profetas? É lógico que não. Tá aí, gente. É só vocês parar um pouquinho e ver que não bate. Aí você pega a Bíblia hoje, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Ué, o povo que mata, queima e enforca os profetas, está trazendo a verdade? Eles queimaram a maioria dos manuscritos originais. O pouco que eles deixaram, eles manipularam e colocaram na Bíblia. Porém, hoje essa Bíblia tem que coar nela grãos de verdade. A maioria é mentira. Hoje na Bíblia tem fragmentos de verdade. O livro em si foi feito para que a população nunca alcançasse o reino de Yahweh. Ok? Vamos lá. Então, mas aí vocês observam que o Velho Testamento todinho eu não vou ler, porque se eu for ler, essa live vai para 5 horas, eu não posso fazer isso, tá? No Velho Testamento todinho mostra que o povo, a população, não tinha acesso ao Ser Supremo que os criou. O povo tinha acesso a Yahushua, que eles falam que era Moisés. Tá. E Moisés, vou falar da linguagem que vocês entendem, recebia e transmitia ao povo os ensinamentos. Aí inventaram uma história que eu acreditei até a semana passada, tá? Eu não sabia, nessa aí me taparam, tá também, tá? Que eu disse para vocês, eu nasci na inocência, tá? Não sou melhor do que vocês, apenas Yahweh me escolheu para colocar na frente de vocês, mas não que eu sou melhor que vocês, todos vocês são filhos de Yahweh, assim como eu sou, então nós somos irmãos, e todos se receber as regras e obedecer às regras de Yahweh são importantes. Aqui não tem esse negócio de desfazer de ninguém, fazer acepção de pessoas, não. Se Yahweh criou, ele sabe o que fez e o que faz. Então, todos se respeitar Yahweh são importantes, né? E receberão as beneficências de Yahweh. Tá, então, vamos lá. Quando tiraram Yahushua do corpo, que eles dizem que mataram Yahushua, não, ninguém morre. A pessoa sai do corpo e vai para um
um outro sistema, sem corpo carnal. Lá tem um corpo? Tem, mas é diferente do corpo carnal, tá? Então, o que acontece? Yahushua, ele saiu do corpo carnal, e assim que ele saiu do corpo carnal, depois de 3 tempos, que o povo chama de dia, ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e eles não o conheceram porque ele não estava naquele corpo que ele tinha morrido. Tá, é uma prova que quem morre não ressuscita em corpo carnal. Essa história, todas as ressurreições da Bíblia foram inventadas, tá? Todas passagens que falam de ressurreição inventaram. Não existe ressurreição de corpo carnal. E se inventaram e colocaram na Bíblia para enganar o povo. Tá. Então, veja bem. Quando Yahushua foi a óbito, tá? Colocaram na Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mas que véu de templo se Yahweh não mandou fazer templo? Está escrito lá em Atos, capítulo 24 e 25, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá? Está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. Tá. Então, como ele rasgou o véu do templo se ele era contra aquilo? Observa que quando levaram Yahushua para mostrar o grande templo que construíram lá em Jerusalém, Yahushua respondeu e disse: eu em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Yahu não aceita templo de pedra para se habitar, para se reverenciar ele, buscar ele, não. Não, você busca Yahweh aonde você estiver. Você não precisa ter uma casa de oração, uma igreja, não. E se inventaram. Então, colocaram na Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a partir dali os homens e as mulheres ficaram tendo acesso a Yahweh direto. Isso inventaram, foi o que eu fiquei sabendo. O que Satanás fez? Inventou isso. Isso aqui está ruim, tá? Tá ruim, ele está falando que tá ruim. Seria bom. Só se a gente virar para lá. Olha, só um momentinho aí que a gente vai consertar uma situação aqui. Ali, mudar de posição. Só fica assim se ficar lá. Não, aqui ficou bem. Ó. Mas ele fica, o telefone ele fica mudando. Vira para cá. Então, aqui tem outra janela. Só vira essa. Só fica bom. Isso, aqui. Vê se melhora. A gente está fazendo uma mudança aqui porque está dando uma diferença aqui. Ou se ficar no lugar da Marta. No lugar da Marta. Meus irmãos, a gente está organizando aqui, coisa ao vivo é assim, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Deixa para lá, irmã. A posição aqui está dando uma interferência para mim aqui, por isso não está bem. E aí a gente está mudando a posição aqui para a gente dar seguimento, ok? Já. Então, como eu estava dizendo, agora sim, ficou tranquilo. Tá. Então, como eu estava dizendo, inventaram que o pai Alvo ficou falando com o povo. Isso inventaram. Eu tomei um susto quando fiquei sabendo isso. Veja bem, vamos lá agora com calma para vocês entenderem. Tá. Observa
Você hoje consegue falar com o presidente da República? Não. Será que alguém hoje consegue ir ao presidente Trump lá nos Estados Unidos e falar com ele? Não. Qualquer pessoa vai lá e fala com o presidente? Não. Você, para conseguir falar com o presidente de qualquer país, você vai ter que ter acesso a alguém que tem acesso a ele e fazer um agendamento para conseguir falar com ele. Aí, agora eu pergunto para você, será que você vai ter acesso a falar com uma força que está bem acima desses presidentes, que constrói sol, lua, estrelas, constrói tudo, o mar, terras, mundos? Ele é presidente, não é do Brasil, ele é presidente deste mundo e dos demais que ele criou. Aí você, qualquer uma pessoa, Royal vai estar falando com ele ou com ela. Sabe quando isso? Nunca! Aí você vai me perguntar, mas irmão Juarez, então quem é que falou comigo? Satanás. Eu tenho uma situação aqui que ela é pesada, mas eu vou citar. Tá? O título dessa live é O Maior Feiticeiro do Mundo. Tá? Mas vamos chegar lá. Então, o que acontece? Satanás, ele mudou toda a história. Quem ele usou para mudar a história? Salomão. Salomão, ele é o maior feiticeiro do mundo. E Salomão nunca foi filho de Davi. Não. Se inventaram e colocaram na Bíblia. Tá? Assim como também a história que Davi tinha 100 mulheres é mentira. Tá? Na Bíblia, Davi tem 100 mulheres. E se inventaram. A história de Batseba, que mandou matar Urias, mentira. Inventaram. Eu não sabia disso. Eu sou aprendiz de Yahweh. Aí Yahweh vai e me mostra essa semana que o único homem no mundo que tem acesso a ele é a minha pessoa. Que ele não fala com ninguém nesse mundo aqui, além de mim. E aí? E aí? E aí eu pergunto, mas quem está falando com esse povo? Os seres de Satanás, engranando isso. Toda hora, que Yahweh falou comigo, ou Yahweh não sei o quê. Satanás. Se o presidente da República aqui do Brasil, você não tem acesso a ele para estar falando com você, você vai estar tendo acesso ao ser que criou mundos. E ele está falando com você, respondendo você. Gente, como nós somos cegos, né, e tapados, né? Aí é onde eu digo que homem nenhum nesse mundo tem sabedoria. Até eu estava nessa. Para mim é pesado, porque eu achava, para mim foi difícil, porque vocês podem pensar que eu estou me exaltando, querendo me aparecer, longe de mim tal coisa. Eu fiquei numa situação difícil, porque agora eu vou ter que dar várias explicações, eu sei que vai surgir uma imensidão de perguntas em cima disso, e eu vou ter que responder ao povo. Ou seja, falei, agora tá lascou, agora eu vou ter serviço. Aumentou a minha responsabilidade e o meu trabalho. É tanto para mim gravar essa live, para vocês terem uma ideia. Antes de ontem, eu estou aqui com o pessoal. O Délio está aqui, a Sara está aqui, tem gente aqui está cheio de gente. Eles viram. Antes de ontem, eu não comi nada. Não coloquei nada na boca. O tempo claro, tempo escuro, a mesma coisa. Nada. Ontem, eu falei, eu vou comer um pouco, porque também eu não posso ir além, porque senão fica muito pesado para vocês. Tá. Hoje, até agora, passou a noite, até agora, nada. Eu estou tranquilo. Se eu quiser avançar, eu posso. Não posso porque não posso. Por que eu não posso? Porque se eu avançar, fica pesado demais. Vai começar a cair gente na minha frente. Porque o segredo está comigo. Não estou inventando. Tá. O segredo está comigo.
Olha, há mais ou menos 20 anos, tem um cidadão em Buritis, Rondônia, que hoje é advogado, tá? Ele era funcionário do Idaron. Idaron é o órgão fiscalizador do gado de Rondônia, chama Idaron. E aí, ele quis a burocracia lá de umas certas coisas na época, eu disse para ele assim, quando eu mandar isso aqui, eu vou ser governo mundial. E quando eu mandar isso aqui, eu vou acabar com essa merda aqui. Aí ele falou assim, eu estou tomando medo de você, estou me assustando com você. Ou seja, há 20 anos atrás eu já sabia que eu ia ser governo no mundo. Só que eu não sou vocês que ficam querendo saber as coisas antes da hora. Eu espero, eu não fico fazendo cobrança a Yalro. Até mesmo porque Yalro é um ser. Imagine um ser que domina todas as coisas, que constrói todas as coisas. Eu estou toda hora falando, oi Yalro, oi Yalro, oi Yalro, oi Yalro. Eu estou sendo um imbecil fazer isso. Então eu espero as coisas acontecer. Quando Yalro me mostrou, eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada, eu estava chorando, tinha 3 tempos claro e 3 tempos escuros, que o povo chama dia e noite, sem comer e sem beber. Eu li a passagem de Mardoqueu, fiquei emocionado e chorei. Aí eu ouvi a voz, eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Eu questionei o que estava errado? Não. A diferença minha para vocês. Eu perguntei para Yahweh o que estava errado na Bíblia? Não. É o ser supremo, eu tenho que ter o maior respeito, o maior carinho. Se fosse para ele dizer para mim naquele momento, ele já tinha dito, não precisava perguntar. Se ele não disse o que era porque ia vir depois. Eu tenho que ter calma, tenho que ter paciência, tenho que aguardar o momento certo. Eu não posso passar o carro adiante dos bois. Eu não posso atropelar as coisas. Eu não posso estar entorpelando as coisas. Então, o que acontece? Mudaram toda a história. Aí tá. Tem um irmão nosso aí, por nome Bismarck Rosa Rodrigues. Quem é o Bismarck Rosa Rodrigues? As pessoas não sabem. Bismarck Rosa Rodrigues, segundo ele, falou para mim, falou para vários, inclusive para o Dene aqui e para outros, né? Que ele veio do centro pesado de Macuba. E lá ele tinha acesso direto ao Satã, aos demônios, a Rassatã. Tá. Aí ele veio para cima de mim com uma história que ele aceitou em algo. E foi parar lá na minha fazenda. Ele chegou lá, para chegar na minha fazenda, eu tive que parar o carro várias vezes, que ele largava o banco dele lá e vinha me agarrava. E quando chegou em casa, tem o Luquinhas lá de testemunha, teve mais gente lá que viu, tá? Ele caía no chão e dava urros. Se fosse você, ia expulsar o demônio dele ou não. Por quê? Porque eu estou aqui para aprender. Eu fui fazer o quê na Igreja Católica? Que eu fiquei lá um bom tempo. E ela me colocou lá para me aprender, conhecer o caminho deles. Eu fui fazer o quê na Assembleia de Deus? Que eu fiquei mais de 21 anos. Conhecer o caminho deles, o estudo deles, o ensinamento deles, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Mas você aprende com eles lá, se você ficar contra eles lá, xingar eles e tal? Não, você tem que ficar quietinho, fazendo de conta que você está com eles. Foi o caso do Bismarck. Ele dava urros e gritos e eu ficava quieto. Falava, vou ver como é que esses seres fazem. Eu queria aprender. E aí, quando ele voltava em si, ele dizia, não, é porque eu vim de um centro de Macumba, mas eu aceitei algo, eu quero me livrar disso. O que eu faço para me livrar disso? Eu não dizia nada. Tá. Aí, o povo viu que eu não desfaço de ninguém. Qualquer pessoa que chega em mim, eu recebo. Eu trato todos iguais, eu não fico desfazendo das pessoas. Aí, como o povo viu ele na mídia, ele é um homem que entende de internet, sabe lidar com as redes sociais, lidar com o celular, melhor do que qualquer um de nós aqui, tá? Ele aprendeu,
Se falar que ele sabe mexer com isso, ele sabe, tá? Aí foi aonde ele foi lá, eu vou ensinar o irmão e tal, vou ajudar o irmão e tal. Mas será que a intenção dele era ajudar ou era ganhar um povo aí, fazer o povo acreditar nele para depois arrastar um bocado, inclusive arrastou? Tá? Eu sou o enviado de Yahweh no mundo, o primeiro que levantou contra todos os ensinamentos do povo hebreu, aí o povo vai seguir o Bismarck. Será que é por acaso que eu mandei bloquear o Bismarck? E tem uma, eu não bloqueei ele do meu celular não, tá? E ele nunca entrou em contato comigo. Eu não bloqueei ele, nunca bloqueei a esposa dele, para ver se ele vem em mim. Cadê? Vem? Eu estou aqui em Sapucaí, Mirim, pertinho de onde ele mora, vê se ele veio aqui. E o povo está seguindo ele. Aí quem está seguindo ele vai entrar dentro do Brás junto com ele. Vai ficar para depois. Vai perder a salvação? Não. Vai ficar para depois, como está lá no vídeo O Paraíso na Terra. Aí tá. Aí, Salomão, ele foi utilizado por 72 demônios para enganar o povo do mundo. O mundo foi usado um homem no mundo para enganar a população. Como é que é o nome desse homem? Salomão. Eu tenho um vídeo aqui. Olha só como são as coisas. Eu já sabia tudo essa história, mas de repente um irmão me manda um vídeo, que aí é melhor vocês ouvirem um outro falar, que de repente sou eu que estou falando, né? Mas eu nem sabia que existia esse vídeo. Olha o que disse, o que o homem fala no vídeo. Vou rodar o vídeo aqui. Não sabemos. Quem fez historicamente a primeira compactuação demoníaca? Nós temos o rei Salomão. Rei Salomão fez a evocação para o príncipe dos infernos, chamado Ashmodai. Eu falei assim, Ashmodai, você precisa dar uma força aqui porque eu preciso construir o meu templo. Então dá um jeito de você pegar todos os seus arquiduques do mundo infernal para dar uma força para a construção do templo de Salomão. Foi daí então que Ashmodai, que era o príncipe dos infernos, chamou toda a galera demoníaca. Ao total, foram 72 demônios evocados na clavícula salomônica, que é, na verdade, uma evocação. Na verdade, Ashmodai, ele se rendeu a Salomão, porque Salomão tinha um anel chamado Shamir. Detalhe, nos escritos apócrifos que tratam da potência mágica de Salomão, diz que este anel, Shamir, veio do espaço. Então nós temos uma interação extraterrestre nisso. Então, através daquele anel Shamir, Salomão obrigou Ashmodai a obrigar os outros demônios a obedecerem para trazer forma ao templo de Salomão. Agora, detalhe, o que é o templo de Salomão? É a construção metafísica do próprio homem. Então, uma coisa muito importante de nós entendermos é que estes 72 demônios que foram angariados na trupe de Ashmodai, se você for ler a habilidade de cada um deles, você vai ler, por exemplo, o demônio X. Ele é especialista em ensinar línguas, outro é especialista em achar tesouros, outro é especialista em criar poderes de invisibilidade. Não tem nenhum daqueles 72 demônios desta grande evocação de Salomão que fazem o mal, mas sabem manipular as forças da matéria. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, que essas forças escuras são as manipuladoras do mundo material e muitas vezes, o tempo todo, nós estamos trabalhando com elas e não sabemos. Veja bem, eu estudei sobre isso em aula de teologia bíblica na ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus em São Paulo. Tá. Lá eles vêm com uma história mentirosa. Porém, Yahweh me mostra qual é a verdade nessa história. Então, lá eles ensinam que o hebraico antigo, é verdade, o Fá hebraico, não existia vogais, o A, E, I, O, U nosso. Aí,
os nomes eram lidos por sigla. Exemplo, km, quilômetro, ml, mililitro. E dessa forma, lia-se os nomes em hebraico, usando só consoantes. Aí lá eles disseram que mais tarde veio os maçoretas, que são 72 judeus chamados judeus letrados, tá? E que eles foi quem colocaram ponto, vírgula e vogais no hebraico, dando fonemas às palavras. Tá. Daí Alme faz saber que esses 72 Septuaginta, tá? Que são os judeus letrados, eles foram utilizados por 72 fortes demônios para consumir as escrituras originais, ou seja, o hebraico original. Eles foram utilizados para manipular a mentalidade do povo hebreu. Aquele povo hebreu que estava maciço, que tinha o hebraico antigo na sua mentalidade, eles eram um povo da roça, o povo, os colonos, aquele povo simples que vivia no campo, os chamados judeus essênios, eles tinham na sua cabeça os ensinamentos verdadeiros. Por isso que Hitler matou milhões de judeus. Por isso que matava os judeus, levaram o judeu para cativeiro babilônico e etc. Para consumir a verdade, para banir a verdade do mundo. Aí a Igreja Católica, que junto com parte do povo judeu, perseguia e matava quem anunciava a verdade, deu seguimento ao engano de Satanás. Foi aí que eles esconderam o nome Yahweh. Pode ver que o nome Yahweh não está na Torá. Ué, mas não são os judeus os verdadeiros? Eles confessam que o nome Yahweh é o nome do Ser Supremo, mas não está no livro deles. Não está no Taná, não está no Talmud, não está no Alcorão, não está na Cabala. Ué, não está nas demais Bíblias. Aí eu questiono os padres aqui no Brasil, eles confessam que o nome do Pai é Yahweh, que o nome do Messias é Yahushua, mas não está na Bíblia, eles não falam para ninguém. Se você pegar um pastor aí, bacharelado em teologia bíblica aqui no Brasil, ele confessa que o nome Yahweh é o nome do nosso Pai, que o nome do Messias é Yahushua. Mas por que ele não fala para ninguém? E por que não está na Bíblia? E por que ensinar outros nomes? Montagem de Satanás. Veja bem, os homens não têm acesso a Yahweh para falar direto com ele e ele atender ali, não. Aí inventaram que o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, que os homens podem agora falar com Yahweh a hora que quer, consumir o nome verdadeiro, arranjar Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Glória, Vitória, Eterno, Senhor que é Baal, e arranjar um monte de demônio de ídolo, e colocou o povo para estar pedindo para eles ali, esses irem enganando nas igrejas. Meu pai, não sei o quê, meu Deus e tal. Que situação, hein? Então, esses 72, olha, esses 72 demônios que fazem manipular as forças da matéria. Essas são as forças manipuladoras e o povo o tempo todo trabalhando com elas sem saber. Pesado, hein? Hã? Esses 72 demônios da invocação de Salomão é que faz o mal. Salomão invoca o príncipe dos infernos. Por que os infernos? Observa que está no plural, porque são mais de um inferno.
são mais de um lugar inferior. Aqui aonde nós estamos é um lugar inferior. Você está em um corpo carnal, você ficou inferior. É um inferno. Lugar inferior. Mas existe um inferno pior do que esse, que é quando a pessoa sai do corpo carnal sem ir para o reino de Yahweh. Se ela andou praticando o bem, mesmo que for enganada, ela não vai para lugar tão ruim. Agora, se ela praticou coisas terríveis, tipo estupro, assalto, roubos, tal, essa pessoa vai para um lugar triste e tenebroso, pior do que aqui. Salomão invocou o príncipe dos infernos, chamado Ashimodai, e pede força, poder para construir o templo. E daí deu seguimento aos demais templos religiosos. Todos são obra de Satanás. Profundo e pesado, mas é a verdade. Yahweh nunca mandou construir templo. Está escrito em Atos 24 e 25, que Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homens. Construíram templos no passado, sim, mas não quem Yahweh mandou construir. O que é o templo de Salomão? É a matéria metafísica do próprio homem. Coisas humanas, coisas materiais. O templo de Yahweh não é material. Profundo isso, hein? Esses demônios são especialistas em criar coisas. Exemplo, um especialista em criar línguas. Daí foi onde inventaram a Torre de Babel, e aí eles que confundiram as línguas ali. E daí é onde eles criaram a língua que fala na macumbaria, a língua estranha que eles invocam os demônios lá, e os guias descem naquelas línguas. Aí é o batismo do Espírito Santo, do Espírito de Satanás. A mesma língua é falada na Igreja Católica, Apostólica Romana. A mesma língua é falada na Assembleia de Deus, na Cristã do Brasil, na Universal e por aí vai. Demônios. Ah, que eu expulsei o demônio, mas você expulsou como? Se aí é a casa dele. Ele apenas calou a boca, deixou você enganado pensando que ele saiu. Outro especialista em achar tesouro, ou em criar. Poder de ilusividade. Ou seja, coisas invisíveis. E está aí o povo tendo sonhos e visões, tudo pelos demônios. E Yahweh não dá sonho nem visão para ninguém. Eu me assustei, tá? Ao obter essa informação. Eles sabem manipular as forças da matéria. E aí aonde está o povo pedindo para Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, pedindo para eles. Os seres dos 72 Septuagitas. E aí, na teologia, diz que é 72 Yahudins letrados. É Yahudim mesmo, povo de Din, que Din é um demônio. Os famosos judeus letrados. Aí que está, meus irmãos. É complicado, tá? Porque homem nenhum tem condições de falar com Yahweh e ser respondido por Yahweh, a não ser por intermédio da minha pessoa. Pesado, o que eu posso fazer? Se você acreditar, é assim. Se você não acreditar, é assim. Aí o rei Salomão construiu um grande templo. Você sabe aonde está o rei Salomão hoje? Eu sei. O rei Salomão construiu o mesmo templo de Salomão
na Celso Garcia, Avenida Celso Garcia, no Brás, em São Paulo. É o mesmo. Ele invocou os seres satânicos e os seres satânicos ensinou para ele como fazer de novo o templo. E ele construiu. Vocês sabem de que eu estou falando, né? É de Macedo. É o Salomão do passado. Mas por que ele veio para o Brasil? Porque o maior segredo do mundo está no Brasil hoje. Por isso que ele veio construir o templo aqui no Brasil. Pesado, né? Forte, né? Tem um cidadão aí por nome Israel Xavier de Souza. Observe o nome dele, Xavier. Vocês já ouviram falar em Chico Xavier? Está ele aí de novo. Tentando ludibriar o povo e colocar o povo na contramão. Só que em cada tempo Satanás trabalha de um jeito. Quando eu digo, gente, não segue esse homem, eu sei o que estou falando. Falei para o Bismarck várias vezes, Bismarck, Yahoo nunca falou contigo. Quem está falando com você é Satanás, Bismarck. Acorda, Bismarck. E tem pessoas aí seguindo o Bismarck. O ser satânico consegue fazer as pessoas acreditar naquela pessoa com as urgias malignas, e aí a pessoa faça seguir ele e depois fica para trás, junto com ele. Assim esse Israel de Souza aí. É macumbeiro, tá? Está sendo usado por seres satânicos. Ah, mas ele fala a mesma coisa que vocês falam nos vídeos, mas é lógico. Você vai pegar um frango para fazer um almoço, você não vai jogar um punhado de pedra nele, vai jogar um punhado de milho. Você vai espantar o frango? Você vem com coisinha doce que o frango gosta e tal, para enganar ele. Assim esse Israel de Souza aí. Ele vem com as minhas mensagens e tal, para enfiar você no satanismo. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Pesado, né? Então, Yahoo não fala com nenhum de vocês. Só através da minha pessoa. Mas para vocês ir direto a ele, não. Quem duvidar disso, o problema é dele ou dela. Porque Yahoo vai me levantar. Yahoo ainda não me levantou, não, gente. Quem estiver achando que Yahoo já me levantou, está enganado. Ele está me levantando. A escada é infinita. Eu subi primeiro degrau da escada. Estou nos primeiros degraus da escada. Tá? Mínima coisa. Se você não acreditar que vai chegar um tempo que a gente vai comandar, vou falar na linguagem que vocês entendem, comandar o sol, as chuvas, o tempo, as estrelas, vocês estão enganados se não acreditar. Quando eu disse que eu subi só um nadinha, é porque foi, tá? Eu sei. E eu tenho certeza. E eu sei até por onde chegar lá. Mas é que a gente tem que ir devagar. A gente não pode passar os limites. Tem que obedecer, né? Até mesmo porque a gente vai dar ensinamentos para pessoas que não sabem de nada. Então tem que começar no prezinho, né? Vocês não vão querer aqui um ensino de faculdade, sendo que vocês estão no prezinho. Né? A coisa é forte, vai abalar o mundo, vai. Então, eu gostaria que fosse da forma que eu achava que era, que vocês também achavam. Para mim, foi difícil dizer para vocês o que estou dizendo aqui. Tá? Observa. Salomão teve muitas mulheres. Mas por que ele era mulherengo? Porque ele era satânico. Diz essa Bíblia que ele tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, fora a filha de Faraó. Que eu não acredito. Que ele era mulherengo, é certeza. Agora 1001 já é demais.
Tá, eu não acredito. Tá. Observe que Salomão, na Bíblia, ele faz holocaustos. Por que ele fazia holocaustos? Porque ele é satânico. Ele fez muitos holocaustos. Na Bíblia, mostra que Deus falou com Salomão 2 vezes por sonho. É a única vez na Bíblia que mostra, é as únicas passagens que mostra que Deus falou com Salomão 2 vezes através de sonhos. Mas e agora? O pai me mostrou que todos os sonhos são satânicos. E aí? Só que aí as pessoas interpolam as coisas. Eles dizem que Satanás é um bicho de rabo, de... Não. É o nosso irmão que se levantou contra Yahweh. Aí quem são os seres satânicos? Os nossos irmãos que se levantou contra Yahweh. Observa, gente. Eu fico calado, porque as pessoas acham que a gente vai estar exaltando, a gente não fala. Yahweh me mostrou a situação do meu pai várias vezes, que tinha morrido há 47 anos. Tá. Yahweh me mostra a situação dele várias vezes. Eu via ele numa situação difícil, fui levado onde ele estava várias vezes e eu não ficava quieto. Eu ficava aguardando. Aí, um mensageiro de Yahweh aparece a mim. Aí vocês vão me perguntar, você viu ele, a personagem dele? Não. É como se alguém chegar aqui agora, perto de mim, falar comigo, eu saber onde está alguém, está aqui, está falando, ele está aqui. Só que você não vê o corpo. Não vê corpo, não vê imagem nenhuma. Você sabe que o personagem está ali naquela localidade, falando contigo, mas você não vê. Aí o mensageiro de Yahweh apareceu para mim dessa forma. E falou assim, Juarez, pede pelo seu pai, senão ele está ferrado, está lascado. Mas aí eu faço a seguinte pergunta, por que o mensageiro não foi lá e resolveu a situação? Teve que vir a mim? Então eu estou mais alto que o mensageiro. Veja bem, me faz lembrar, uma certa feita na Bahia, eu fui resolver um problema com um prefeito. O prefeito disse para mim, mas eu tenho que falar com o Idalino, porque ele é o representante lá da sua cidade. Ou seja, o prefeito era a autoridade máxima do município, mas ele não podia resolver a minha situação sem primeiro participar o representante que ele colocou na cidade. Aí foi onde eu disse a ele, não, eu já fui ao representante, já conversei com ele e ele me mandou vir aqui. Aí ele me atendeu, porque ele acreditou na minha palavra. E ele me colocou aqui como representante dele no mundo. Você não sabe disso. Observa que colocaram na Bíblia que Yahushua desceu às partes mais baixas do inferno. Ou seja, eu vim para a pior posição do mundo, desci no máximo. Só que eu vim na inocência, para aprender tudo que as pessoas passam no mundo, para depois Yahweh me erguer e colocar como governo das nações. Mas isso vai acontecer, gente. Acreditando vocês ou não, isso vai acontecer. Ok? Vamos prosseguir. Eu quero aqui abrir uma oportunidade na sala no Telegram e interagir com algum irmão. Vamos lá. Ficou mudo agora. Procura aqui para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver para quem nós vamos dar oportunidade aqui. Tem várias pessoas aqui, tem vários irmãos e irmãs aqui no Telegram, a gente fica aqui, a vontade da gente é dar oportunidade a todos, né? Mas não tem como dar oportunidade a todos, porque são várias pessoas, né?
Então, vamos com calma aqui, né? Esperar, vamos ver. Meu irmão César, de Recife. Abre o microfone dele, está aberto? Irmão César. Meu irmão Juarez, que alegria falar com o irmão, mandar um abraço a todos os irmãos e dizer que estou aqui impressionado com a verdade que o irmão está contando e um alerta para que nós estejamos vigiantes. Não é? E o irmão já vinha alertando isso desde o começo a todos os irmãos, e às vezes a gente dá uns cochilos e perde a oportunidade de levar à frente esses ensinamentos. Essa live agora, meu irmão, me deixou aqui numa situação de alerta como nenhuma outra mensagem. Eu só agradeço ao Altíssimo e a você, meu irmão. Meu irmão, para mim foi difícil transmitir essas informações. Eu confesso ao irmão e aos demais que estão aqui ao vivo no YouTube que fiquei impactado quando Ial me passou essa informação. Eu estava na cozinha do Denner, né? Que horas mais ou menos era? Era depois da janta, umas 20 horas. Era à noite? Era umas 8 horas da noite, nós estávamos na cozinha, estava eu, a Sara, o Denner, tinha mais alguém com nós? A Sara tinha acabado de dormir, só nós três. E daí eu peguei, coloquei as mãos assim, falei, agora lascou. O Denner ficou sem saber, o Denner estava em pé no meio da sala. Falei, Denner, agora ficou feio, e agora? Eu estou impactado que eu recebi aqui agora informação seríssima, e aí, mas o que eu vou fazer? Eu demorei, inclusive, não foi, Denner, falar contigo? Demorou. Aqui tem vários irmãos aqui, eu vou virar a câmera do celular aqui. Aqui está o Denner, que é o proprietário aqui. Para quem não sabe, o Denner é engenheiro automotivo. Ali está o irmão Aldemir, violeiro, ex-apresentador de televisão, né, programa de televisão. Lá está o irmão Adilson. O irmão Adilson veio de onde? Limeira. O irmão Adilson veio de Limeira, o irmão Aldemir veio de Arthur Nogueira, São Paulo. Lá está o irmão Antônio, que veio de onde, irmão Antônio? Americana. Ali está o irmão Jurandir, a irmã, esposa do irmão Jurandir, irmã Maria. Aqui está a irmã que veio do Paraguai, Andréia. A irmã Marta, que veio de Jacutinga, Minas Gerais. Aqui está a minha bonitona Sara, né? E o Juarez, esse feioso aqui que está falando com vocês, né? É um prazer, né? Ter esses irmãos aqui conosco, né? Nessa live. Está vindo mais irmãos para cá, né? A gente está aqui aguardando, né? Mas, ô Cezinha, meu irmão, é impactante, né, meu irmão? Impactante, meu irmão. E você alertou a todos, e às vezes poucos não compreendiam, né, e colocou os carros adiante dos bois aí. Mas chegou na hora certa, creio que os irmãos vão ter mais cuidados, precisam de cuidados e vigiar para que não caia nessas armadilhas, né? Porque a comparação que o irmão fez aí, a parábola é ótima. Quem é que consegue falar com um juiz agora? Se eu quiser chegar aqui para conversar com um juiz, eu não vou conseguir. Eu tenho que chegar para marcar uma consulta com ele, até com o médico, qualquer um. Imagina nós que estamos aqui em uma situação, né, esquisita, de problemas e tudo, vai conseguir falar com o Ser Supremo. Assim não faz sentido, né, meu irmão? Não tem nenhum sentido, só que a gente não enxergava isso. A gente não enxergava. Porque o que acontece? O povo veio para cá
é uma situação que eu tenho que explicar. O povo veio para cá porque rebeliou lá em cima. As pessoas hoje reclamam de Satanás sem razão. Por que Satanás foi colocado como governo? Foi Yahweh que colocou Satanás como governo do povo? Não, foi o povo que escolheu Satanás. O povo estava no governo de Yahweh. Aí Satanás prometeu a eles um reino melhor, e eles acompanhou a Satã e veio para esse reino aqui. O reino dele não funcionou, não deu certo. Então, quem entregou o povo a Satanás não foi Yahweh, foi o povo que se entregou a Satanás. Correto. E agora esse povo tem o direito de estar falando com Yahweh a hora que quer. Não faz sentido. E Yahweh me mandou para cá para resgatar o povo. Pode ver que o que eu falo hoje nunca foi falado antes. Só que até eu não estava tapado, estava cego nessa área. Mas é que Yahweh tem tempo para todas as coisas. No momento certo, ele puxa o tapete de todo mundo. Ai, que eu estou falando com Yahweh, que Yahweh me falou isso, e os seres satânicos, gente, se passando por Yahweh. Aonde que você vai conseguir falar com Yahweh, o ser supremo que está lá nas alturas? É como o Cezinha colocou muito bem aqui. Você consegue falar com o juiz de direito? Não. De jeito nenhum. Você consegue falar com o governador do estado a hora que você quiser? Não. Você consegue falar com o presidente da república a hora que quer e ele responder a falar com você? Não. Agora você imagina o ser supremo que criou todas as coisas vai estar atendendo um banana igual a nós em qualquer momento? Não faz sentido. Gente, o engano de Satanás é enorme. Engano! Agora, vai vir ensinamentos como lidar com essa situação. Tá? Vai vir ensinamentos como lidar com essa situação. Por quê? O segredo não está em falar com Yahweh. O segredo está em obedecer Yahweh. E o que foi me mostrado, que a pessoa já ficou automático. E Yahweh, ele não tem tempo de estar atendendo a todos no individual. Não, gente, é um ser supremo. Então, mas ele é sábio. E o que ele fez? Ele deixou regras. Se você andar assim, 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 as portas só vão se abrir para você, você só vai se dar bem. Se você fizer o contrário, as portas vão fechando e os outros seres vão agindo em cima de você. É automático, gente. Se a pessoa está andando errada, a coisa está embaraçada para ela. Se ela mudar de ideia, cair em si, epa, eu estou desobedecendo o meu pai que me criou. Eu vou parar com isso. Aí ela volta, muda o rumo, muda o caminho, começa a andar de forma correta. Aí, de forma automática, as portas vão abrindo para ela. Agora, o negócio de estar pedindo e falando com Yahweh, inventaram. Ô, Sara, você veio pedindo para Yahweh? Não, vejo não. Você veio conversando com Yahweh? Também não. Hã? Você já me viu de joelho orando? não. Você já viu eu pedindo para Yahweh direto? Não, quando ele quebrou isso aqui dele, eu que chorava por ele, ele falava para mim assim, que era para mim ficar calma e ficasse tranquila. Mas ele não reclamava, mesmo sentindo dor. Ele ficava calado e não falava nada com o pai Yahweh. Olha, até o tolo, quando fica calado, é sábio. Tá? E eu já disse várias vezes em vídeo, Yahweh trabalha no silêncio. Agora, óbvio, Yahweh tem o seu povo a seu serviço. Tá? Os homens na terra que passam a andar de forma correta
são amparados pelos guardiões de Yahweh. Tá? Que são invisíveis. Só que eles são autorizados a ajudar você de acordo com o teu caminhar. Não adianta você falar assim, que Yahweh lhe ajuda, que Yahweh lhe dê a bênção, e Yahweh não vai me ajudar, não vai me dar a bênção se eu estiver em caminho errado. Então isso é balalela que ensinaram nas igrejas. Esquece esse negócio. Irmão, que Yahweh te dê um bom não sei o quê, que Yahweh não sei o quê, que Yahweh faça não sei o quê com você. Não é assim que funciona. Se eu andar de forma correta, não vai precisar você me desejar de forma automática, vai acontecer. E se você desejar eu andando de forma errada, não vai acontecer. Interessante, né, Cezinha? Meu irmão, é de extrema importância entender e compreender e se permitir a entender essas palavras, porque faz sentido tudo agora para todos nós, irmão. Aí as religiões embarcaram nos enganos dos 72 Septuagintas, tá? Os 72 judeus letrados, usados pelos 72 demônios, e aí eles montaram o sistema religioso, e Satanás é tão especialista em enganar que cada um ele montou de uma forma. Ele montou o maometismo de um jeito, montou o budismo de outro, montou o judaísmo de outro, montou o cristianismo já de outro, e por aí foi. Tá. E agora vem o Juarez Cardoso Vital derrubando tudo por terra e mostrando que a verdade é outra. Que Deus falou não sei o quê. Deus falou mesmo, agora o Pai Yahweh não. Que Yahweh falou comigo, falou nada, foi um ser satânico se passando por Yahweh, enganando, exaltando você para você achar que você é o tal. Aí, qual a lógica? Cezinha, o povo está nas alturas servindo a Yahweh, não aceita mais Yahweh, procura um governo melhor, acompanha a Satã. Aí se embaraça, desce aqui para baixo e agora tem o direito de estar falando com Yahweh a hora que quer. Não faz sentido, meu irmão, não faz sentido. É armadilha. Armadilha? Meu irmão, eu sou bem sincero a você. Eu não é todo momento que eu falo com Yahweh, não. E não sou muito de falar com Yahweh abrindo a boca, não, tá? Não. No silêncio, quando há necessidade profunda. Agora, que as pessoas levantarem a voz e louvar Yahweh, aí sim você está fazendo um lindo papel. Que esse nome papel também é maligno. Me perdoa aqui pela expressão. Vai servir para me corrigir vocês. O nome papel entre o el satânico, papiro. Um lindo papiro. Ou seja, os homens e as mulheres que invocar Yahweh, invocar como? Andar de forma correta, aí sim, louvar Ele, aí sim. Se o seu louvor for perfeito, esse louvor vai chegar a Yahweh de alguma forma. Tá? Aí sim, de louvar Yahweh, agradecer a Yahweh por tudo que ele tem feito em forma de louvor, é ótimo. Tá? Porque funciona assim. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei aqui, falei, mas está no raso até agora. Agora vamos para o fundo? Interessante, né, Cezinha? Meu irmão, a coisa é séria. Até agora eu deixei no raso, agora eu vou para o fundo, tá? Vamos lá? Daniel, capítulo 10. Vamos ver se Yahweh fala com qualquer um agora, usando dentro da Bíblia, tá? Vou ler o capítulo inteirinho, tá? E depois, vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 1.
Aqui está tudo adulterado, vou falar do jeito que está na Bíblia, mas vocês vão entender. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsazar. Mentira, se inventaram. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Observa esse item. A palavra é verdadeira e se trata de uma guerra prolongada. Que guerra é essa? Guerra dos seres satânicos contra a verdade, implantando a mentira no mundo e enrolando o povo. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Uma semana, vou falar na linguagem do povo, são 7 dias. 7 vezes 3, 21. 21 dias. Mas já desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Tá. Versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Observa isso. Preste atenção, vamos lá. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. Só ele viu. Observa que os outros que estavam com ele ficaram atemorizados e tiveram que esconder da presença do mensageiro. E o mensageiro, como eu disse, o mensageiro está aqui, mas ninguém está vendo ele. Só Daianulo sabia onde ele estava. Tá? Os outros não. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora, antes de eu dar prosseguimento aqui, preste atenção uma coisa. Daianulo vi um homem preparado, vi de um tempo sem colocar alimento na boca, ele estava preparado. Ele não conseguiu permanecer em pé na frente do mensageiro Deial que veio falar com ele, e você, de qualquer jeito aí, fala com o Ial, que está muito acima do mensageiro a hora que quer. Será que bate? Agora vamos lá. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daianula, que escreve Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Olha só,
Um mensageiro de Iau que veio falar com ele ficou trêmulo. E aí fica um monte de gente aí falando com Iau, e Iau respondendo a ele a qualquer hora. Hã? Será que confere? Vamos lá. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daianulo, aqui escreve Daniel, porque desde o primeiro dia, primeiro tempo, escreve dia que é derivado de diabo, em que aplicaste, aqui se coloca o coração, os pensamentos, põe coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Iau, aqui se põe Deus, são ouvidas as tuas palavras, desde o primeiro dia, ou seja, desde o primeiro momento que Daianulo prontificou, vamos lá, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Micaúla, que expõe Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observa agora o que eu vou dizer para vocês. Observa que aqui está vedado para não passar nada. Eu já disse isso em vídeos anteriores. Tá. É tanto que quando chegou na hora dele entrar da divisa para entrar nesse reino aqui embaixo, onde estamos, ele foi impedido de entrar. Desde o primeiro momento que Daianulo se prontificou a buscar Iau 21 tempos, ele recebeu ordem de Iau, o mensageiro recebe ordem para vir atendê-lo, mas foi barrado lá em cima. Aí Iau manda Micaúlo, que é mais forte do que aquele mensageiro, para ajudar ele a atravessar. Aí ele conseguiu atravessar. E aí está hoje o mensageiro de Iau falando com você todo momento. Será que bate? Hã? Iau dá ordens de lá. É igual a questão do oleiro, que ele me manda de lá para cá. Jeremias 18. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Quem mandou levantar? Iau. Mas mandou o profeta levantar lá de cima e descer aqui embaixo. Aí o povo fica pedindo para ser um oleiro, um vaso na mão do oleiro. Mas o oleiro é Satanás que está aqui embaixo. Iau manda ele levantar e descer na casa do oleiro, descer na casa de Satanás, que é o oleiro. E aí ficam os crentes das igrejas pedindo para ser um vaso na mão do oleiro, ser um vaso na mão de Satanás, e está sendo, está aí, coitados, enrolados. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Aqui se coloca dias. Porque a visão é ainda para muito tempo, é para agora. E agora estou eu aqui, que sou o Daianulo, que ficou 21 tempos naquele tempo, e o mensageiro desceu para falar comigo, e que eu fiquei trêmulo na frente dele, caí por terra, e ele teve que me confortar para me conseguir ouvir ele. Vamos lá? Versículo 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, fiquei mudo. Olha! O cidadão, na presença do mensageiro de Iau, emudeceu. E aí está Iau, que está acima de tudo, falando com você toda hora. Ô, fulano de tal, papapá, ô, não sei o quê, ttt. Será que bate? Vamos lá, versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então abriu a minha boca e falei. E disse aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, olha só, e não me ficou força alguma. Olha só, sentiu dores. Será que você está preparado para receber a presença de Iau direto falando com você?
Se Daianulo, que estava 21 tempos, que o povo chama de dia ali, buscando Ial, ele sentiu dor de aproximar a presença do mensageiro dele, não foi nem Ial. E ficou mudo, sem palavras, ficou fraco, caiu. O mensageiro de Ial teve que levantar ele e confortar ele para poder transmitir a mensagem para ele, e aí fica com você aí dizendo que está falando com Ial e que Ial está falando com você. Será que bate? Será que confere? Vamos lá, versículo 17. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Olha só como é que ficou. E uma como semelhança de homem me tocou outra vez e me confortou. Olha. E disse, não temas, homem muito desejado. Aí colocaram aqui paz. Tranquilidade seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Micaúla, que escreve Miguel, vosso príncipe. Entendeu aí agora, Cezinha? Meu irmão Juarez, devasta tudo, todas as ilusões que nós estávamos aí, achando que alguns tinham um dom de falar, aquelas histórias, tudo armação para deixar todo mundo cair do cavalo. Exato. Tudo armação satânica, meu irmão. O povo foi ludibriado, enganado mais de 2000 anos. Rasgou o véu do templo, rasgou. Mas como? Se Yahweh nunca mandou fazer templo, nunca provou isso. É igual Salomão, sacrificava não sei quantos mil bois de uma vez. Mas está lá em Jeremias 7, versículo 22, que Yahweh nunca mandou fazer isso. Yahweh nunca mandou matar animais, porque animais são pessoas, só estão em corpos diferentes. Pois é. É obra de macubaria. Salomão era o maior feiticeiro do mundo. E ele foi usado pelos 72 demônios de classe alta para usar os demais espíritos satânicos para poder implantar mentira no mundo. É tanto que Salomão, a maçonaria vem de Salomão. Tudo satânico. Pois é, meu irmão. Observa que Êxodo 20, verso 4, fala para não fazer imagem de escultura e nem semelhança alguma. Lá dentro da maçonaria tem o Bafomé. Observa que lá fala para não fazer imagem de escultura nenhuma, a Igreja Católica está cheia, porque é satanista. As demais entidades religiosas dizem que não adoram o Deus da Igreja Católica, mas o Jesus Cristo está lá no Rio de Janeiro, é o Jesus Cristo que eles adoram. E daí? Como fica essa situação? Agora, acreditando ou não, tem um assunto aqui que eu falei que ia fazer, ia mexer com esse assunto no próximo 7º tempo. Mas eu vou mexer um pouquinho hoje. Então eu deixo para o próximo 7º tempo o assunto profundo, tá? Olha, eu já vou adiantar. Não vou adentrar profundo no assunto não, mas vou adiantar. Quem não guardar o 7º tempo não entra no 7º milênio. Vai perder a salvação? Não. Vai ficar naquela situação do paraíso na terra, do vídeo Um Paraíso na Terra. Quem não assistiu é só assistir o vídeo. E para quem está ouvindo essa live pela primeira vez, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Foi o primeiro vídeo que eu gravei mostrando que as religiões estão todas na contramão, sem exceção. Daqui lá Israel, tudo cairá por terra e será implantado um novo reino no mundo. Eu andei conversando com os irmãos aqui em particular,
falando das coisas materiais aqui, que vai ser implantado no futuro, os irmãos ficaram até assim, como pode, é diferente? Eu falei, é diferente. Mas Juarez sabe? Sabe. Deixa vocês aí, o povo aí achando que o Juarez é um bobão qualquer. Está enganado. Eu digo para vocês, será que é por acaso que na hora que os policiais de Rondônia foram me prender, eu perguntei quem era o comandante deles? Aí eu falei, comandante, você não está mexendo com um homem qualquer, comandante, vamos conversar. Tira esse homem daqui, eu não quero ver esse homem, não quero falar com esse homem. Comandante, vai chegar um tempo que você vai precisar de mim. Eu não preciso nem da minha mãe. Eu falei, então tá bom, comandante. Vamos, bem assim, tá bom, comandante. Vamos aguardar o tempo passar. Vamos ver se você não vai precisar, tá? E virei para os demais policiais assim, que eu estava rodado de polícia, falei, vocês todos vão precisar de mim. Não tem meio termo. Eu tenho certeza do que falo. E vocês não estão aqui prendendo bandido, não. Aí eu pergunto, para me bater de frente com eles, será que é por acaso? É a mesma coisa que eu falei para o juiz de direito. Falei, vai chegar o tempo que vocês vão precisar de mim. Hã? Será que eu sou louco ou eu sei o que falo? Hã? Impressionante, né? Vamos dar oportunidade para mais alguém aqui na sala. Cezinha, foi um prazer, meu irmão. Vamos avante. Meu irmão, vamos avante. Fechar o microfone do Cezinha? Fechar, né? Cadê ele? Deixa quieto aí, vamos para outro. Vamos para outro. Aí, fecha. Fecha. Fechou? Ele fechou. Mas... Ele fechou? É. Não está vendo? Esse é o seu. Esse é o meu? Tá, então vamos lá. Vamos lá. Irmão Eloy. Irmão Eloy do Paraná. Cadê? Irmão Eloy, pode aumentar esse aqui para 200%, tá? Isso. Irmão Eloy, tá me ouvindo? Tá aberto, né? Aumenta. Irmão Eloy? Oi, irmão Eloy, seu microfone está aberto. Irmão Eloy? Alô, irmão Eloy? Está aberto, tá? Tá aberto. Vamos para outro. Alô? Ô, meu caro, como é que vão as coisas aí no Paraná? Ô, tá indo bem, agora indo melhor, porque a palavra é bombástica aí, meu irmão. Essa foi de luva para os nossos irmãos aí. Como é que o irmão está se sentindo com essa notícia? Cara, eu tô me sentindo alegre porque eu sempre dizia para alguns irmãos aí que Yalvo não ia pôr palavras nesse povo impuro, né? Porque nós estamos impuros, né? Sempre digo assim que essa palavra é direcionada ao Messias, o que vem fazer a obra, e nós temos que mais obedecer essa obra. E eu me sinto assim privilegiado com essa palavra de hoje. Meu irmão, eu sou bem sincero, irmão, que para mim foi pesado eu falar isso para o povo, porque o povo acha que é porque a gente está exaltando, mas na verdade não é. Eu não posso fazer nada, as pessoas que me acompanhar, acreditar, elas vão se dar bem, e as pessoas que não crêem dessa forma vão ter problema no futuro, vão perder a salvação, não, mas vão ficar para depois, né, meu irmão? E a gente não quer que as pessoas ficam para trás, né? A gente quer o bem das pessoas, né? Quer ver as pessoas com a gente. A gente não quer o mal de ninguém, a verdade é essa, meu irmão. Mas, meu irmão Eloy, eu vou aproveitar... Eu sempre digo assim, irmão Raiz, que as pessoas têm que prestar atenção nas lives, ir montando as palavras, quebra-cabeça de cada uma, entendendo elas, porque tem segredos, como o irmão sempre vem dizendo, os segredos estão ali. Então eu jamais vou anunciar alguma coisa, gravar um vídeo, porque eu sei que
vem rasteira logo após. Meu irmão, o que acontece? Qual seria a posição correta desse povo? Divulgar os meus vídeos que estão gravados. Se as pessoas querem abrir canais, tranquilo, não, sem problema. Desde que publica os meus vídeos que já estão gravados, os cânticos, né? Se a pessoa quer ajudar, faz cartões, igual os cartões que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a frente do cartão. Tem que mostrar o contrário aqui para dar certo lá? Acho que não, né? Tá a frente e o verso do cartão. Então, o que acontece, né? Inclusive, irmão, eu tive uma informação que eu também não sabia. Eu não vou ficar fazendo reuniões de irmãos agora no momento, não. Por quê? Olha, até mesmo ficar indo na casa dos irmãos, também não. Por acaso vai acontecer, uma vez ou outra, na casa de algum irmão. O que eu fiquei sabendo, agora mesmo o Dani mandou fazer 21 mil cartões, né? Esses cartões já estão aqui com a gente, fora os que eu já tenho, né? Então, eu fiquei sabendo que eu tenho que sair fazendo o trabalho, e tem uma, não é que eu vou passar todos os estados, que eu não vou voltar passando de novo, não, eu vou sair circulando, de estado em estado, ou seja, a minha pessoa e a Sara, nossa moradia vai ser dentro, moradia, esse nome está errado, moradia, a nossa morada vai ser dentro do carro, levando para aqui, para lá, para cá, conversando com o povo. Inclusive, ó, para vocês verem como as coisas não é como eu quero e como eu penso, não, é do jeito que algo quer. Inclusive, eu chego nos hotéis, procuro hotéis mais acessíveis, tá? Os preços são mais baixos. E aí eu fui no hotel mais caro, que foi lá em Anápolis, Goiás. Lá eu fiquei num hotel de alto padrão, tá? Só que aí é bem mais caro, né? No hotel de baixo padrão eu pago em torno de 120, 150, 160 reais, tá? O hotel que eu fiquei lá em Anápolis, eu paguei 260 reais só para dormir, eu e a Sara, tá? Só que aí eu fiquei sabendo que de vez em quando eu tenho que ir para esses hotéis mais caros para pegar as pessoas de alto padrão que estão lá dentro. Por que eu não posso ir para a casa dos irmãos? Qual é o motivo? Digamos que eu chego de manhã na casa de um irmão, eu fico o tempo claro todinho lá e passo a noite lá, nesse intervalo eu teria dado cartões para várias pessoas e conversado com várias pessoas, ou seja, eu perdi tempo. E eu, porque sim, porque não sei, o que é que eu avanço com a divulgação. Tá? Que as pessoas acreditem ou deixem de acreditar, eu tenho que cumprir o meu serviço. Por quê? Amanhã, essas pessoas que jogaram cartão no lixo, que rasgou cartão, que não quis cartão, vai aparecer na mídia. E aí o que vai acontecer? Não tem como dizer, mas ninguém nunca me disse, ninguém nunca me falou, eu não sabia. Sabia sim. Aí as pessoas vão ficar sabendo de que se trata, hoje elas não creem, mas no futuro vão crer, e vão dizer assim, olha, ele foi a você, ele entregou um cartão na tua mão, ele teve um zelo por você, você que não deu crédito, a culpa é sua. É bem isso que eu, na hora de entregar os cartões, eu também já aviso então, que as pessoas assistam com atenção, que tem segredos, e é interessante porque a mentira foi implantada há 2000 e poucos anos atrás, né? E aí as pessoas ficam, mesmo, vou dar uma olhada, certo? Que eu também já mandei fazer cartões, então a gente está começando quando sai também, já distribui, quando eu vou no posto de gasolina, vou no mercado, já levo no bolso e já vou entregando. Mas a gente, assim, não saiu ainda fazendo trabalho de cartões, né? Mas eu estava conversando aqui com o pessoal que está comigo aqui, que a gente vai fazer mais cartões e vamos trabalhar no 7º tempo,
uma cidade no sétimo templo, na outra cidade no outro sétimo templo, fazendo a obra. Fazendo a obra, sim. É a única coisa, olha, o sétimo templo, ele é liberado para trabalhar para Ialvo, pode sim, tá? E como também doença, se tiver casos de doença, a pessoa fica isenta. Pode cuidar do doente, viajar, fazer o que for preciso. Caso de doença, já é liberado automático, tá? Aí pode cuidar do seu ente querido, da sua pessoa que você gosta, que está com você, ou que seja um... Na verdade, pessoas do nosso meio, porque as pessoas que estão fora, se não quer a verdade, tem o porquê da doença dele, aí você não vai se intervir nisso, né? Mas as pessoas que estão ali na tua casa, que você está no convívio com ela, ainda que não aceitou algo, você tem a obrigação de cuidar dela, porque você é da mesma família, está ali, ainda que ela não chegou à verdade, mas querendo ou não, é um bem seu. Então você tem por obrigação cuidar, tratar bem sua mãe, seu irmão, seu avô, seu amigo, que está dentro da tua casa, ainda que ele não chegou à verdade, não podemos desfazer deles. Cuidar bem, para depois também eles não terem de que reclamar. Nós temos que ter aquele prestígio, né? Isso. Nós temos que... Nós somos filhos verdadeiros de Ialvo. Nós temos que prestigiar os nossos familiares, ainda que eles não creem na verdade. Bem isso. Mesmo assim, como o irmão Joaí citou aí, eu entendo correto sobre o irmão Joaí não poder ir na casa de todos os irmãos. E os irmãos têm que entender que também o irmão Joaí não pode mais perder tempo. Nós estamos chegando aí na reta final, né, irmão? Inclusive... Tem que se pôr no lugar e fazer, cada um fazer a sua parte, né? É bonito, até Ialvo vai agradecer por isso, vai nos preparar melhor também para isso, né? Tá bom. Meu irmão Eloy, olha, eu estou projetando aqui, inclusive foi mudado o meu currículo, até a virada do ano eu vou estar aqui, onde eu estou, que vai estar vindo os irmãos para cá, eu vou ter que receber esses irmãos, porque eu já fiz compromisso com eles, de ficar aqui, e eu tenho também um outro compromisso aqui, até a virada do ano eu tenho um compromisso sério. Então, querendo ou não, vou estar aqui até a virada do ano, tá? Então, os irmãos que quiserem, estiver aqui por perto, quiser vir aqui me conhecer, é uma boa oportunidade, tá? Quiser vir me conhecer, é só entrar em contato com a gente manda a localização. Mas eu estou no plano de sair daqui, sentido a São José dos Campos, vou descer para Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Maresias, toque pequeno, toque grande. Vou rodar, vou chegar em Boracéia, que já é Santos, e para Vicente de Carvalho, Santos, essa região aí, e depois eu pretendo descer sentido ao Paraná. Eu estou querendo, é um desejo que está em mim, de ir até a casa da irmã Edna, tá? Estou querendo ir na casa da irmã Edna e também na tua casa aí, tá? Tranquilo. Porque sim, porque não está esse desejo em mim de ir na casa da irmã Edna e na tua casa, tá bom? Mas, ó, meu irmão, foi um prazer falar contigo, vamos avante. Um abraço, meu querido. O prazer foi meu, um abraço para todos aí, os irmãos que estão na escuta. Eu que agradeço. Vamos avante, que assim seja. Fecha aqui, Dani. Vamos para outra pessoa. Vamos lá, a vontade da gente é dar oportunidade para todos, mas não tem como, né? Vamos ver essa irmã aqui, Juliana de Medina. Conhece, Sara? Conhece? Conheço. A A esposa Juliana. do... Que tá grávida, abre aí, é o menino. abre aí o microfone dela. Do irmão Sérgio. Irmã Juliana de Medina. Alô, irmã Ludiana de... Juliana de Medina. Tá aberto? Tá. Irmã Juliana de Medina. Tá aberto? Não, ela viu lá. Oi, Ô, minha irmã, como é que vão as coisas? A irmã mora mesmo em aonde? eu moro em Juranda.
Juranda, aqui no Paraná. Ah, você é paranaense também. Você esteve conosco lá no Eloy, né? Sim, estivemos lá sim, meu irmão. Ah, lembrei de você. Como é que vão as coisas, minha irmã? Estamos aqui, meu querido, na tranquilidade, com o nosso Como é que é o paial. nome do menino dela? Como é que é o nome do menino que nasceu? Vai nascer ainda. Vai É nascer? Gaburulo. Ah, vai nascer ainda ou já nasceu? Vai nascer ainda. Ah, tá bom, Gaburulo. Olha, gostei, tá? Ótimo. Sim. Minha irmã, como ficou você ao receber essa notícia dessa live? Eu fiquei impactada também, meu querido. Fiquei impactada. Profundo, né? Profundo. Profundo, profundo. É. Mas É que às vezes a gente pensa uma coisa e não é, né? dá impacto mesmo, é forte, é bem forte. E seu Sim. esposo, como é que vai ele? Oi? Seu esposo? Sérgio. Sérgio? Ah, sim, tá tudo tranquilo também. Então tá bom. Eu mando um abração para ele também, para você e para os demais aí. Sim, para vocês também. Prazer Pra falar vocês também. contigo, minha irmã. Vamos em frente. Até mais. Até mais. Fecha dentro. Eles demoram para atender porque eles ficam no YouTube. Vamos para outro. Ou vamos para mais um. Vamos ver mais alguém aqui. Quem será? E algo sabe o que faz. Está cheio de gente aqui, a gente fica querendo dar oportunidade para todos. E não tem, né? Como? Vamos lá. Vou dar para essa mulher aqui. Maria Vitória Silva Porto. Maria Vitória Silva Porto. Fala, minha irmã. Alô, minha irmã. Acho que ela saiu. Ela saiu? Está aqui em cima. Maria Vitória Silva Porto. Ela fechou, saiu. Ela disse. Vamos para outro que não tá conseguindo. Vamos lá. Tem José aqui. Quem é José aqui? Irmão José, não tem o local? Irmão José, não tem a assinatura dele, nem o nome do lugar. Alô, irmão José? Está aberto o microfone dele? A gente libera e ele Irmão José, tem que... o microfone está liberto, você está aberto. O irmão tem que clicar em cima do microfone para conseguir falar com a gente. Não deu, vamos para outro. Mais uma tentativa. Não, Jorge. Cadê, irmão Jorge? Sei. Ele está aqui na live, está não? Sei. Não vi, não. É uma imensidão de pessoas. Osmar Bruno Araújo. Abre o microfone dele. Osmar Bruno Araújo. Seu microfone está aberto. Fala conosco, meu irmão. Osmar Bruno Araújo. Mas dá isso mesmo, depois vai para outro lugar. Irmão Osmar Bruno Araújo. Fala conosco, meu irmão. O microfone está aberto, não tem que deixar de ser vermelho. Ele não pode estar vermelho, não. Então, tá lá em cima. Tá vendo? Já foi para cima. Osmar Bruno Araújo. Fala conosco, meu irmão. O irmão aperta no microfone e libera ele para falar conosco. Alô, irmão Osmar, Bruno Araújo. Não deu. Deixa quieto. Então, As pessoas têm dificuldade por algum motivo. Então, vamos lá. Então, meus irmãos, a gente vai avante,
tá? Essa obra está apenas começando. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. Porém, nós que cremos na verdade, estamos com tudo nas mãos. É só colocar em prática, respeitar o seu semelhante. Olha, o homem ou a mulher abandonou a idolatria por completo, respeitou o seu semelhante, andou de forma correta, está garantida a salvação. Não tem meio termo. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Todas as pessoas boas, bem intencionadas, não pedem a salvação. Não. Só vão perder a salvação pessoas que se jogam no erro por completo e dizem assim, eu não estou nem aí, que se dane tudo. Esses perdem. Mas os homens bem-intencionados, as mulheres bem-intencionadas, não perdem a salvação. A diferença é que se você enxergar a verdade agora, que nós estamos anunciando, abandonar a idolatria e fazer uma limpeza na sua vida, tanto na tua vida, no teu corpo, como no teu ser, que não é o teu corpo, você vai entrar no 7º milênio conosco já. E vai viver uma vida de tranquilidade, sem dores e aflições já. Caso você não passe por esse processo, você vai morrer, sair do corpo carnal, que ninguém morre, vai para um outro sistema sem corpo carnal, pagar o que você praticou de errado no mundo, depois você vai ter uma nova chance de se encontrar com a verdade. Aí, só que aí vai ser um caminho mais longo. E quem a crer na verdade agora, abraçar a verdade agora, vai entrar no 7º milênio, não vai morrer, não vai sair dos corpos carnais, daqui 200 anos vai estar vivo, daqui 300 anos vai estar vivo, daqui 500 anos vai estar vivo, tá? Daqui 1000 anos está vivo, fazendo um trabalho que nós temos que fazer, como está no vídeo Um Paraíso na Terra. É só assistir o vídeo que vocês vão entender. Ou seja, nós queremos que todos venham agora, para que logo, logo saia do cativeiro de Satanás e ganhe o rumo perfeito. Caso contrário, vocês vão para um outro estado, um outro sistema, um outro estágio, pagar o que fizeram de errado, para depois nascer de novo aqui em nosso meio e enxergar a verdade. Ok? Desejo a todos um forte abraço. Vamos avante e, ao estar conosco, nos iluminará e nos elevará de posição para um reino perfeito. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Livre.